pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui está mais uma meditação da quaresma de Santa Força na Habilidade. Vamos começar pela semana de Santa Cruz, iniciar nosso Deus, nosso ministro, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos começar fazendo a cor do lema. No vídeo anterior, eu pedi para vocês escreverem no que vocês conheciam, já consideraram graças a mim, ou se não conheciam, se tem curiosidades. Então, reforço esse vídeo também, mais uma vez, para que quem já conhece a devoção das lágrimas, a oração da coroa de lágrimas, que deixe seu comentário, dizendo, eu conheço também, já conheci graças, eu conheço gente que conseguiu alguns milagres. Quem não conhece, né, deixe o seu comentário também, dizendo, eu não conheço, é coisa nova para mim, pra gente poder ver, né, e quem sabe no futuro a gente pode fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa devoção, rezando ela também, e para disseminar um pouco mais sobre Nossa Senhora das Lágrimas, uma devoção brasileira. Então vamos começar. Eis aqui aos nossos pés, o Santíssimo Jesus Cristo te traz, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor nos acompanhou no caminho do Calvário. Fazei, bom mestre, que nós saibamos aproveitar as delícias que há nos dão, para que na terra, ligando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu nos levar por toda a eternidade. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que não é daquela que mais amou na terra e mais amou no céu. Meu Jesus, eu venho seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, que são mais daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que saudade daquela que mais amou na terra, que mais viveu no céu. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais viveu no céu. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Meu Jesus, vem seus olhos para dar vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais viveu no céu. Veja, Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais viveu no céu. Veja, Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais viveu no céu. Veja, Santíssima Mãe de Deus, nós vos pedimos que visites vossos olhos agora, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, que nos dirigindo de nós vossos lágrimas de novo,
ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus alimentado, salvar o mundo e encaminhado. Ó Virgem dolorosíssima, as nossas almas derrubaram o império infernal. Agora vamos para a nossa meditação do dia. Hoje, sábado, segundo sábado, rezamos a segunda dor de Maria Santíssima, fugida para o Egito. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. A profecia de São Simeão acerca da paixão de Jesus e das dores de Maria começou desde logo a realizar-se na fugida que teve de fazer para o Egito, a fim de subtrair o filho à perseguição de Herodes. Pobre mãe, quanto não devia ela sofrer tanto na viagem como durante a sua permanência naquele país entre os infiéis, vendo a Sagrada Família na sua fuga. Lembremos que nós também somos peregrinos sobre a terra, para sentirmos menos o sofrimento do exílio. A imitação de São José, tenhamos conosco no coração Jesus Maria. Como serva que ferida pela flecha, onde vai leva sua dor, trazendo consigo a flecha que a feriu. Assim, a Divina Mãe, depois da profecia funesta de São Simeão, levava sempre consigo a sua dor com a memória contínua da paixão do Filho. Tanto mais que aquela profecia que começou desde logo a realizar-se na fuga que o menino Jesus teve de fazer para o Egito, a fim de subtrair a perseguição de Herodes. Levanta-se, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Que pena! Exclama São João Crisóstomo. Devia causar o coração de Maria ao ouvir a intimação daquele duro exílio com seu filho. Ó Deus, disse então Maria suspirando, como contempla o bem-aventurado Alberto Magno. Deve, pois, fugir dos homens aquele que veio salvar os homens? Cada um pode considerar quanto pareceu a Santíssima Virgem naquela viagem. A estrada, conforme a descrição de São Boaventura, era áspera, desconhecida, cheia de bosques, pouco frequentada e, sobretudo, muito longa, de modo que a viagem, ao menos, foi de 30 dias. O tempo era de inverno, por isso tiveram de viajar com neves, chuvas e ventos, por caminhos arruinados, cheios de lama, sem terem quem os guiasse ou servisse. Maria tinha então 15 anos, e era uma donzela delicada, não acostumada a semelhantes viagens. Que dó fazia ver aquela virgenzinha com o menino nos braços e acompanhada somente de São José. São Boaventura, de que alimentávamos, onde passavam as noites, e de que outra coisa podia alimentar-se senão no pedaço de pão duro trazido por José, ou mendigando? Onde deviam dormir, especialmente no extenso deserto pelo qual deviam passar, senão sobre a terra ao relento, com perigo de ladrões e de feras em que abunda o Egito? Oh, quem tiver encontrado aqueles 3 grandes personagens, por quem haveriam então reputados senão por 3 pobres mendigos vagabundos? Opina São Anselmo que os santos peregrinos no Egito habitavam a cidade de Heliópolis. Considere-se aqui uma grande pobreza em que deviam viver nos 7 anos que ali permaneceram, como afirma Santo Antônio com São Tomás e outros. Eram estrangeiros, desconhecidos, sem rendimento, sem dinheiro, sem parentes. Como diz São Basílio, chegaram com dificuldades a sustentar-se com os seus pobres trabalhos. Escreve Landolfo de Saxônia, e isso seja dito para a consolação dos pobres, que Maria se achava em tão grande pobreza que algumas vezes não tinha nem sequer um pouco de pão que o filho lhe pedia, obrigado pela fome. Ver assim Jesus, Maria e José andarem fugitivos, peregrinando por este mundo, ensina-nos que também devemos viver nesta terra, como peregrinos, sem que nos apeguemos aos bens que o mundo oferece, pois que em breve os havemos de deixar e de ir para a eternidade.
Não temos aqui a cidade permanente, mas procuramos a futura. Demais, ensina-nos que abracemos as cruzes, já que neste mundo não se pode viver sem cruz. A bem-aventurada Verônica de Vinasco, agostiniana, foi levada em espírito a acompanhar Maria como menino Jesus na viagem ao Egito, fim da qual lhe disse a Divina Mãe: Filha, acaba de ver com quantas fadigas chegamos a este país. Sabe, pois, que ninguém recebe graça sem padecer. Quem deseja sentir menos trabalho desta vida, deve à imitação de São José, tomar consigo Jesus e Maria, São menino e sua mãe. Assim, pelo amor, traz no coração este filho e esta mãe, e lhes tornam leves, quiçá doces e estimáveis, todas as penas. Amemo-los, pois, e consolemos a Maria acolhendo o seu Filho dentro dos nossos corações, que ainda hoje é continuamente perseguido pelos homens com seus pecados. Bom, hoje a gente vê, né, que fala um pouquinho sobre essa ida, nesse exílio da Sagrada Família para o Egito. Nós vemos nos filmes ou em algumas breves reflexões da catequese abordar de forma meio superficial essa ida, essa fuga. Mas aqui a gente tem uma profundidade diferente. Não foca exatamente na perseguição de Herodes, a morte de Santos Inocentes, mas foca em toda a dor e o momento vivido pela Sagrada Família. Uma coisa que eu queria ressaltar, para que possamos entender também, que desde o sim de Maria, e que o anjo aparece para São José e pede para São José não ter medo de assumir Maria, o anjo não comunica-se mais com Maria, mas sempre com São José. Porque ele tem essa liderança da família, de tomar sobre o seu ombro o sacrifício e a responsabilidade de cuidar dessa família. E o anjo avisa São José que eles têm que fugir para o Egito, que é para poder ficar livre do alcance de Herodes. Né? E o texto retrata uma perspectiva que eu acho que a gente não para perceber. 25 de dezembro é uma época, tirando aqui no Brasil que não neva, né, mas nos outros lugares costuma ter neve, aqui chove bastante, o clima fica um pouco mais intenso, né? E essa Sagrada Família, com seu burrinho, sai para uma longa caminhada para sair de Belém até o Egito. Atravessa neve, bosques, caminhos de difícil acesso, ruins, desertos de pessoas, de contatos, de deserto mesmo, enfrentam tudo quanto é sorte durante o caminho. E Santo Afonso ainda coloca, né, que pelos estudos lá, dizem que a viagem durou cerca de 30 dias, então um mês inteiro. Um mês inteiro peregrinando num lugar difícil, ruim, com poucos proventos, não tinha como eles fazerem muita coisa, porque eles estavam encaminhados, precisavam fugir. Então não dava para parar, pegar um serviço de uma semana para juntar um dinheiro. Era indo, mendigando e sustentando como dava. Aí só também narra que a Santa Família teve fome. Imagine só, o Filho de Deus peregrinando, tendo fome. A mãe do Filho de Deus tendo fome. São José, patrono da igreja, o justo, vendo sua família tendo fome. Imagina o quão doloroso foi para São José e para a Senhora ter que fazer essa viagem das maneiras e condições que fizeram com seu filho recém-nascido. Imagina a dor de expor ele a isso. E São José de expor sua família inteira a isso. Mas fizeram por obediência, porque sabiam que era o único caminho. E foram para uma terra distante, onde não tinham parentes, não tinham trabalho, não tinha nada. Chegaram com a roupa do corpo e tiveram que se virar. Provavelmente mendigaram um pouco, até se José conseguir arrumar algum serviço ali, eles conseguiram se estabilizar e passar esses 7 anos lá. Mas imagina a dificuldade, principalmente ao chegar, aonde iam ficar. Chegaram sem nada, porque o pouco que tinham gastado na viagem e
teria que se estabilizar, se estabelecer. E hoje nós temos uma vida tão tranquila. Claro, cada um tem Os seus desafios, as suas cruzes. Mas nós vivemos uma realidade que a gente está ir na cidade vizinha, está aí para Aparecida de carro, a gente programa um mês antes, 2 meses antes. Você já leva alguma coisa para comer, ou a gente chega lá tem para comer, a gente reserva o dinheiro, a gente planeja de tudo. Uma viagem de 3 horas. Hoje, quando nós vamos planejar nossa vida, a gente já está pensando no lucro, na margem, nas férias, no descanso. Seu José e Nossa Senhora não tiveram tempo para planejar tudo isso. Porque a vida, meus caros, a vida real, a verdadeira, a sua essência, ela não te pede planejamento, ela te pede ação. Ela te pede para você agir diante daquilo que você está tendo. Se é para você dirigir uma grande empresa, se é para você ir para outro país, fazer uma grande intervenção, ou seja, para você não cuidar da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, ou no seu trabalho, por menor que seja, é onde você está. Deus pede que você seja obediente e que tenha ação ali. Maria não está já, vai para o Egito, então peraí, vou esperar mandar a carruagem celeste, com os mantimentos, já deixar as pousadas tudo pronto, aí a gente vai. Não. Receberam a ordem e foram. Assim devemos ser nós. Estar prontos para acolher a ordem que Deus manda para a gente, silenciar o nosso coração, olhar para dentro de nós, para podermos escutar aquilo que o Senhor vem dizer através do anjo. E estar prontos para agir quando essa hora chegar. Isso traz uma reflexão de ação, mas também traz um outro olhar sobre as dores, sobre as cruzes, sobre as dificuldades. Hoje, nós vivemos um mundo que ele prega que nós devemos ser felizes a todo custo, que temos que viver o hoje, que só temos o hoje, só se vive uma vez. E a igreja mostra que o contrário, só se morre uma vez. Você se vive para ser todos os dias. E você não chega ao céu se não carregar sua cruz. E aqui muito é dado, muito é confiado, muito é cobrado, muito é exigido. Nossa Senhora diz, né, num dado momento ali, que nada nesse mundo, nenhuma graça vem nesse mundo, sem que se tenha um preço a pagar. Se você quer alegria, Deus não vai te dar alegria de forma instantânea. Ela vai te dar os meios para você construir a sua alegria permanente. Se você quer riqueza, Deus não vai te dar um monte de dinheiro ou os números da Mega Sena. Ele vai te dar trabalho, vai te dar oportunidade, vai dar conhecimento para você trabalhar e executar com o seu suor ganhar esse dinheiro permanente. E é assim que Nossa Senhora mostra que as dores que enfrentamos no nosso dia a dia, assim como ela enfrentou, é sempre na causa maior. Ela não pensou no desafio, no trabalho, na dificuldade, na dor que seria essa caminhada de 30 dias, se estar lá em outro país, sem nenhuma conexão e sem dinheiro, e ficar lá por um tempo, longe de seus parentes, da sua rede de apoio, de qualquer outra coisa. Ela pensou, vou enfrentar esse desafio pelo bem maior de preservar a vida do meu filho e obedecer a Deus. Temos que entender qual é o nosso bem maior. É a santidade, é a nossa família, é o serviço a Deus. E não importa o tamanho do seu desafio, se eu vou ficar alguns dias fora de casa, se eu vou ter que investir, se eu vou ter que fazer um retiro de silêncio ou de penitência, se eu vou ter que ficar algumas horas na porta do supermercado arrecadando alimento para a festa da igreja, se eu vou me expor, se vai me doer, se vai me custar. Muito vale aquilo que muito custa, ou muito custa aquilo que muito vale. O valor do céu, o valor da santidade, o valor da intimidade com Deus tem seu preço. E os santos são aqueles que estão dispostos a pagar esse preço com a sua vida. Não é sobre ser fácil, é sobre ser tranquilo, é sobre fazer o que precisa ser feito, é sobre amar a Deus de todo o seu coração e ser obediente, a não ter outro Senhor senão a Ele. E que nessa quaresma, inspirados pelas dores de Nossa Senhora e por essas meditações, possamos moldar o nosso coração
de forma a ter um contato verdadeiro com Deus e buscar Buscar verdadeiramente a santidade. Não buscar estar certo ou lucro ou a alegria. extremo, mas sim agradar a Deus, servir a Deus, ser obediente. Convertemos o nosso coração nessa tarefa, inspirado pela Virgem Maria, São José, Santa França Maria de Jesus. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que estejam gostando dos nossos vídeos. Deixem nos comentários o que você está achando. E que possamos continuar caminhando sempre juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite. Até mais.